Agora a gente vai falar de um pensador francês muito importante da sociologia, um pensador chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim, que viveu aí durante a segunda metade do século XIX e morreu aí no começo do século XX. O Durkheim, ele é conhecido como o pai da sociologia como disciplina acadêmica, como área do conhecimento reconhecida academicamente nas universidades, no mundo acadêmico. O Durkheim, que foi um pensador francês influenciado pelo positivismo, mas que desenvolveu uma linha própria de análise social, uma sociologia que vai ficar conhecida como sociologia funcionalista. Funcionalista porque busca compreender o funcionamento da sociedade, com algumas influências do positivismo, porém abandonando aquelas propostas mais radicais positivistas, né, o cientificismo, entre outras abordagens que acabaram inviabilizando o positivismo. A proposta do Émile Durkheim, então, com a sociologia funcionalista dele, é explicar o funcionamento da sociedade, como que ela funciona, como que essa sociedade é uma espécie de organismo funcional, ela se articula, uma sociedade que é constituída de indivíduos, de consciências individuais, mas que tem uma espécie de consciência coletiva, uma consciência do coletivo como um todo, e é nessa consciência coletiva onde a gente vê a manifestação dos comportamentos coletivos, e é nessa consciência coletiva, então, que se manifestam os fenômenos sociais. O Durkheim escreveu uma obra chamada As Regras do Método Sociológico. É nessa obra que ele fala do papel do cientista social, o sociólogo ou cientista social que deve abordar, então, os fenômenos sociais, os problemas da sociedade como um todo, com uma certa imparcialidade, como se fosse um cientista da biologia, por exemplo, olhando através de um microscópio ou de um equipamento para um problema, sem os seus conceitos prévios ou a sua perspectiva particular a respeito daquele problema. É uma proposta bastante ousada, porém ao mesmo tempo muito problemática, porque, veja, é muito difícil a gente conseguir esse nível de isenção, de abstração, deixar de lado todas as nossas visões a respeito de um problema da sociedade ou da sociedade como um todo e olhar para aquele fenômeno social de uma forma imparcial ou inerte. Essa era a proposta do Émile Durkheim. E o que especificamente o cientista social, o que especificamente o sociólogo ele devia estudar? De acordo com Émile Durkheim, o objetivo da sociologia é estudar, compreender o fato social. E o que é o fato social, professor Henrique? Veja, fato social são formas, ou os fatos sociais, são formas padronizadas de agir, pensar e sentir que determinam o comportamento dos indivíduos em uma sociedade, que determinam o comportamento social. O Durkheim, então, ele vai construir uma espécie de categoria, ele vai construir ele vai dar um conceito para a gente que, de acordo com a visão dele, é aquilo que a sociologia deve se ocupar. Todas as formas padronizadas de agir, pensar e sentir que determinam a forma como a gente se comporta, que determinam o comportamento social. Então agora a gente faz um exercício, para pensar. Uma forma padronizada de agir, sentir e pensar que determinam o comportamento dos indivíduos em uma sociedade. O que poderia ser então um fato social? E aqui eu quero dar vários exemplos para vocês. O idioma, por exemplo, é um fato social. O teu idioma é uma forma padronizada de agir, de sentir, de pensar, e ele determina o seu comportamento, a forma como você se relaciona em sociedade. A religião é um fato social. Afinal de contas, a religião ela traz aí um conjunto de valores, de visões de mundo que determinam de uma forma padronizada as suas formas de agir, de sentir e de pensar. Quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos,
eles são regras que são bem claras a respeito como que a gente, os 10 mandamentos cristãos, como que o cristão ele deve se comportar em sociedade. Então, fato social é tudo aquilo que tem esse poder de determinar o comportamento da sociedade como um todo. Agora, o Durkheim ele aponta algumas características para que algo seja um fato social. O fato social, para Durkheim, ele é exterior, quer dizer, ele está além do domínio do indivíduo, ele está na consciência coletiva, nessa consciência geral, no corpo da sociedade. Ele é geral, quer dizer, ele vale para todo mundo, ele se apresenta para todo mundo, ele pode determinar o comportamento de todos, ele pode, e na visão do Durkheim, ele acaba determinando o comportamento da maioria dos indivíduos, e ele é coercitivo. E essa palavra coercitivo, ela vem de coerção, que pode ser entendido como força ou pressão. Quer dizer, o fato social ele exerce algum tipo de força ou de pressão para que os indivíduos se comportem de acordo com essas formas padronizadas de agir, pensar e sentir. Por exemplo, casamento. Casamento é um fato social. Casamento, constituir uma família, casar-se, é uma forma padronizada de agir, pensar e sentir, que vem mudando bastante nos últimos anos, que assume diversas formas em diferentes culturas, mas quando eu digo casamento, hoje, sociologicamente falando, você pensa na união de duas pessoas que resolveram, frente ao Estado ou à instituição religiosa, se unir, assumir um compromisso de fidelidade, de constituição de família, de cumplicidade, de divisão de bens e tudo mais, e viverão juntos. Agora, aonde que está a coercitividade aqui, Henrique? Bom, então, na perspectiva do Durkheim, o fato social, casamento, ele é exterior, ele está na sociedade. Quando você nasceu, você não sabia que era casamento, você aprendeu o que é casamento, você, de uma certa forma, foi condicionado ou educado a se casar num determinado momento. Casamento está aí, na sociedade vale para todo mundo. E quando você assume um namoro sério, pressupõe-se que vai acabar em um casamento. A coercitividade da ideia de casamento, ela pode ser, por exemplo, percebida quando, isso já deve ter acontecido com você, se não aconteceu, talvez ainda aconteça um dia, quando você assume um namoro sério com alguém, com uma outra pessoa, e você vai conhecer a família dessa pessoa. E pode ser que os pais dessa pessoa falam assim, mas quais são as suas intenções para com o meu filho ou a minha filha? É sério? E é claro que se você pretende manter um relacionamento de longa duração que pode acabar em um casamento, você vai falar, não, claro, são as melhores intenções do mundo. Jamais você fala, não, é só diversão um pouquinho, né? Vamos ver o que dá e tal. Não é assim. Até porque, quando duas pessoas assumem publicamente uma união, existe aí uma espécie de força e de pressão que pode acabar culminando e resultando num casamento. Então é muito comum quando as pessoas estão namorando, há já um longo tempo, tem um namoro sério, né? Vem alguém e fala, e aí, quando vai casar? E o casamento, sai ou não sai? Vai casar, né? E tal. Então, perceba, existe uma certa pressão. Antigamente, a pressão era muito maior, de forma que as mulheres que não se casavam, elas eram consideradas, né, problemáticas. Existia o termo que falava assim, a fulana ficou para a titia. E ficar para a titia era uma coisa muito ruim, porque significava que aquela mulher não conseguiu casar. E se a gente pegar aí há 40, 50, 60 anos atrás, a possibilidade de desenvolvimento de identidade social de uma mulher era ser uma esposa, uma mãe de família, a cuidadora dos filhos. Então, se ela não casasse, a vida dela não ia ser uma vida completa, plena. Então, existe uma grande coercitividade para casar. Eu acho que você entendeu agora o que é o conceito de coercitividade, tá bom? O fato social, ele tem essas características, então a gente pode pegar vários exemplos. Trabalho é um fato social, ele é exterior, ele é geral, coercitivo. Onde está a coercitividade do trabalho, professor Henrique? Bom, é muito simples. A maioria das pessoas precisa sobreviver. E a sobrevivência hoje, ela é obtida através de um trabalho. Então, se você não trabalhar, você não ganha dinheiro, você não põe comida na mesa, você não paga as contas. Então a coercitividade, a força, a pressão é a sobrevivência.
Mas aí você pode pensar assim, pô, mas e uma pessoa que tem a vida boa e que não precisa trabalhar e mesmo assim trabalha? Veja, ela pode trabalhar por uma espécie de pressão social. Afinal de contas, socialmente falando, quem não trabalha costuma ser visto como vagabundo. Quem é improdutivo, quem não faz nada, quem desfruta o ócio da vida é visto como um indivíduo de qualidades de qualidades fracas, uma pessoa ruim. Ih, aquilo é um vagabundo, não trabalha. Então veja, a pressão, a coercitividade, ela pode vir de várias formas. Tá bom? Dando sequência, então, ao fato social, Durkheim, ele nos propõe que existem dois tipos de fato social. O fato social normal e o fato social patológico. Fato social normal é aquele que está normalizado, é aquele fato social no qual já existe uma integração, normas, regras e procedimentos adaptados ao funcionamento social. Não atrapalha o funcionamento da sociedade, está integrado e faz a sociedade funcionar adequadamente, harmonicamente. Entretanto, de vez em quando, a gente pode perceber fatos sociais patológicos. E como o nome já dá a dica, já propõe, patologia, problema, doença. Então, para o Durkheim, a sociedade é uma espécie de organismo. E o fato social patológico é aquele que a gente não está acostumado, é aquele que a gente não está adaptado, é uma novidade, é uma transformação que pega essa sociedade de surpresa e a gente não sabe muito bem como se comportar. As regras não estão muito claras. Pode ser a Revolução Industrial, pode ser uma guerra, qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento da sociedade. E se o fato social patológico ele começa a acontecer com bastante recorrência, a gente não consegue resolver ele. Existe uma condição. Pode surgir uma condição que o Durkheim chamou de anomia. Anomia, então, é a ocorrência dos fatos sociais patológicos de forma que essa sociedade se prejudique. Uma guerra pode ser um fato social patológico que gera essa anomia na sociedade, essa espécie de sociedade doente, ainda coloquei aqui entre aspas. A sociedade está doente então porque ela não funciona mais adequadamente, pode ser que as instituições estão entrando em colapso. No caso de uma guerra civil, por exemplo, professor, me dá um exemplo de anomia. Guerra civil na Síria. Desde que a guerra civil síria começou, a sociedade, a Síria, esse país, então, enquanto uma sociedade, ele tem passado por grandes dificuldades. A gente viu o colapso dos serviços públicos, o colapso de várias instituições, situações muito tristes, a morte de civis. A sociedade, então, ela para de funcionar adequadamente, ela fica doente, tá bom? Anomia. Na obra A Divisão do Trabalho Social, Émile Durkheim propõe uma explicação para o desenvolvimento da esfera material, do paradigma da produção dentro da sociedade, então, como forma de explicar o desenvolvimento da sociedade. E na divisão do trabalho social, ele traz um conceito chamado solidariedade. Solidariedade são as relações entre os seres humanos, as relações sociais como um todo, as relações de trabalho. E o Durkheim desenvolve dois conceitos, um chamado solidariedade mecânica e o outro chamado solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica são essas relações sociais onde os indivíduos vivem de uma forma mais independentes, muito presente em sociedades tradicionais. Pode ser a Europa medieval, pode ser a Antiguidade Clássica, por exemplo. Na Idade Média, na Antiguidade Clássica, os indivíduos, como os escravos, os trabalhadores braçais, os agricultores, eles sabiam um rol muito grande de saberes e conhecimentos relacionados à sua sobrevivência. Então, na Idade Média, por exemplo, um agricultor que mora em um feudo, ele tem diversos conhecimentos, ele tem um domínio de vários conhecimentos relacionados à agricultura, a cuidar de animais, a fabricar ferramentas, tudo aquilo que ele precisa para sobreviver como um todo, ele sabe de alguma maneira como providenciar. Esse tipo de relação
que forma laços comunitários mais fortes, o Durkheim chamou de solidariedade mecânica. Agora, essa solidariedade ela mudou principalmente com o advento da industrialização. E surge um novo tipo de solidariedade, que Durkheim chama de solidariedade orgânica. Aqui, a principal característica é a interdependência e não a independência. Porque nas sociedades complexas e industrializadas, a gente nota um maior nível de divisão do trabalho. Então, sociedades complexas são aquelas que têm uma elevada divisão do trabalho, e a sociedade industrial, ela é um exemplo disso, onde não mais é necessário o indivíduo, conhecer uma grande quantidade de saberes para ele sobreviver. Nas sociedades complexas, na solidariedade orgânica, o indivíduo ele se especializa em uma função muito específica, como eu, por exemplo, que sou professor, estou aqui lecionando, falando com você, particularmente não sei tirar leite da vaca, não sei como que faz para a galinha botar ovo todo dia, mas eu não me preocupo muito com isso, porque tem alguém que é especializado nessa função. Então, eu, como profissional especializado de uma área, eu aprofundo os meus conhecimentos dentro dessa área e o meu trabalho que vai me gerar um salário, uma renda, eu uso esse trabalho, essa renda, para trocar por outros produtos e serviços de outras pessoas especializadas nessa área. Então eu vou no mercado, eu compro lá uma bandeja de ovos, não sei exatamente como que a jornada que aquele ovo atravessou para chegar lá, mas não me preocupo muito com isso. Então veja, existe uma interdependência. Com o meu trabalho aqui, com o dinheiro que eu ganho, eu ajudo o indivíduo que está lá na granja de ovos a desenvolver uma outra atividade profissional especializada. E a gente precisa um do outro, porque eu preciso desse alimento para sobreviver. E, ao mesmo tempo, ele precisa do meu dinheiro para sobreviver. A gente faz uma troca. As sociedades complexas, então, elas têm um maior nível de interdependência. Os laços sociais não são mais tão próximos ou solidários. A gente tende mais ao individualismo. Entretanto, a gente depende mais um do outro. Tudo bem? Por último, a gente menciona uma obra que o Durkheim escreveu, chamada Suicídio ou O Suicídio, e o Durkheim ele abordou o suicídio como um fato social, como um fenômeno social. É importante destacar isso aqui, porque esse foi o primeiro estudo de caso, foi uma monografia que o Durkheim escreveu, foi o primeiro trabalho sociológico acadêmico onde um fenômeno social como o suicídio, ele foi abordado através de métodos quantitativos, buscando os dados oficiais, os dados governamentais, analisando diversos fatores que poderiam contribuir para esse fenômeno social. Então veja, o Durkheim olha para o suicídio como um fato social, uma forma padronizada de agir, sentir e pensar, algo que acontece por uma certa coercitividade. Então o Durkheim ele vai descobrir algumas coisas interessantes, como algumas faixas etárias onde o suicídio pode acontecer com maior recorrência, dividindo o suicídio entre homens e mulheres, por grupos religiosos, e o Durkheim ele tira algumas conclusões interessantes que vão inclusive permitir a ele classificar os suicídios por tipos de suicídio. E o Durkheim, então, tem aí uma grande importância por ser aí considerado um dos fundadores da sociologia e o pai da sociologia como disciplina acadêmica. Até mais.